E aí, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta, e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo as últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa vitória do São Paulo diante da equipe do Juventude nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com as análises e toda a repercussão dessa grande pressão que Roger Machado vem sofrendo na comissão técnica e também Rui Costa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. E aí, foi culpa do Roger o resultado ontem? A gente fala sobre isso, tá? E a Mari e o Jailson vão analisar. Eu chamo o Edu Afonso também na conversa, para o Edu atualizar as informações e a situação do treinador e também o seu próprio depoimento, Edu. Você acompanha já o São Paulo há tantos anos, não à toa é também o presidente aí, pelo menos da turma da imprensa, é o presidente aí do Super CT. E aí, Edu, é o seguinte, você já viu vaias, já viu aplausos para treinadores, mas uma situação como essa vivida pelo Roger, você já tinha visto, Edu? Bruno, tudo bem? Boa tarde. Nunca. Tô quase 30 anos, vou completar 30 anos no final do ano de cobertura do São Paulo. Nunca vi. Olha que a gente já teve aqui alguns técnicos de bem menos nome do que o Roger, com trabalhos bem, digamos, piores do que o Roger, tudo mais. Claro que com a ausência de resultados as críticas aumentam, mas assim, logo na chegada, no anúncio, já ter uma campanha que prossegue mesmo com quase 60% de aproveitamento, e se a gente avaliar o São Paulo, olhar para o elenco e olhar para um time que é quarto no Brasileiro, que é líder do seu grupo na Sul-Americana e que tem uma vantagem pequena, é verdade, mas uma vantagem na Copa do Brasil, realmente a pressão é muito grande. Mas o que eu posso te garantir, que eu apurei já ontem, no início da madrugada lá no Morumbi, e hoje pela manhã, não há nenhuma chance de mexida neste momento, nenhuma chance. Nem no Roger, que foi vaiado bastante ontem, nem no Rui Costa, que teve ali como foco desde a véspera do jogo a torcida organizada, com faixa, com protesto aqui na frente do CT, com conversa inclusive no lado interno com o Rafinha e com os jogadores. Os próprios atletas ontem após a partida meio que chamaram para eles a responsabilidade do apenas 1-0 contra o Juventude. A gente acompanha o Luciano e o Rafael falando sobre o trabalho de Roger Machado. Ele passa segurança, ele fala pra gente jogar com tranquilidade, com calma. Ele até pede que, se a torcida for cobrar, que cobre ele, né? Ao invés de cobrar a gente, pra gente poder desempenhar bem, né? E conquistar as vitórias. Ele se comunica bastante, ele passa vídeo, ele tem um trabalho muito bom, né? Lá nos treinamentos. E espero que ele consiga reverter essa situação aqui e dizer também que a gente está junto com ele. Nós temos toda a confiança do Roger, ele sabe disso, o grupo inteiro gosta muito dele e valida muito o trabalho de todos. Então, o que vai acontecendo devagarzinho, e tenho certeza que vai acontecer, a gente transportar o que a gente vem trabalhando, que não é fácil, porque são poucos dias de trabalho em meio de de jogo a cada 3 dias, transportar o que a gente vive, o que a gente trabalha dentro do CT para dentro de campo. Muito bem, tá então o Rafael e também o Luciano, 2 líderes do grupo, um líder por tempo, por artilharia, outro um líder silencioso, mas que fala muito. Bem, para fechar, Bruno, o que vem pela frente são 6 jogos longe do Morumbi. 2 com o mando do São Paulo, já sábado contra o Mirassol e na semana que vem contra o Bahia, um em Campinas e outro em Bragança. Tem show no Morumbi. E 4 fora de casa, uma viagem desgastante à Colômbia, outra ao Chile, o Corinthians na Arena Itaquera e o Juventude lá em Caxias do Sul. Não é uma sequência das mais agradáveis, Bruno. Não é, Edu, e a gente vai falar sobre ela, tá? Continua aí com a gente vai chegar nessa sequência, nesse futuro do Roger no São Paulo, mas a gente aproveita antes e fala sobre o que aconteceu e o que tem acontecido com o Roger e com o São Paulo. Tela vocês sugeriram pra gente ontem, né, Mari? Esses números, então, de finalizações e os gols esperados do São Paulo. Contra o Juventude, então, 19 chutes, 2 gols esperados. Contra o Vasco, 10 chutes, 2,7. Olha só, número mais alto ainda contra o Vasco de gols esperados. E contra o O'Higgins, menos. Ontem, assim, de novo, o São Paulo teve várias chances até de ampliar a vantagem e não conseguiu, incluindo, claro, o pênalti perdido já nos acréscimos, mas teve bola na trave, teve finalização em cima do goleiro e aí cai na conta do Roger. Já cairia, né? Assim, cai na conta do Roger antes mesmo dele chegar. Então, assim, falávamos ontem, né? Independentemente do resultado, cairia na conta dele porque o torcedor não quer ele ali, né?
parte da torcida, né, do São Paulo não quer ele ali, e isso vai se estender para o próximo jogo e para o próximo jogo. Eu espero que não, de verdade, assim. Eu acho que ontem pode ter chegado num limite gigante, assim. Talvez ele conseguindo resultados agora numa sequência fora de casa, como o Edu falou, pode mudar o panorama, que a torcida direcione, né, a indignação com a diretoria, para a diretoria, na verdade, porque eles que têm muita responsabilidade com o momento do São Paulo, de tudo, né? O Roger, acho que ele pode ter uma rejeição pensando no trabalho, na maneira dele, né, de trabalhar, mas ainda assim é o cara que está tentando trazer resultados para o São Paulo diante de várias dificuldades. A gente falava ontem, né, um meio de campo que ele encontra um formato muito bacana, ele sofre com jogadores ausentes por conta de lesões, enfim, acho que os problemas do São Paulo vão muito além, né? A gente fala da base, a gente fala de Cotia, a gente fala das vendas, enfim, muita coisa, dívida, enfim, muita coisa que o Roger, ele carrega para além do que ele deveria carregar, porque ele é muito rejeitado pela torcida. Então, eu acho que os jogadores ontem chamam a responsabilidade, mas eu acho que também influencia, né? O desempenho do time. Ele mesmo falou, né? Claro. Os jogadores, eles também sabem o que está acontecendo e bate ansiedade porque eles sabem que o resultado é importante. Mas foi um bom jogo do São Paulo, eu achei, assim. Eu até pensei que o Roger poderia ser criticado porque ele demora para mexer no time com um jogador a mais. Não, essa avaliação pode ser feita. Exatamente. E eu pensei assim, você ter ali uma certa insegurança de colocar tanto o time pra frente, e aí, né, seria muito pior se ele sofre um empate ou se ele sofre uma virada. Mas, assim, pensei que ele poderia ser criticado por isso. Mas ontem extrapolou qualquer situação de campo. Mas até porque mesmo não mexendo, ou demorando um pouco ali pra mexer, uns 20 minutos mais ou menos, o time nesse intervalo respondeu também. Total. Teve as chances. Total. Como ele podia ser questionado e foi, poxa, por que tirou o Luciano? E ele mesmo explicou, o Edu já explicou. Ele faz a escolha do Luan e tá tudo certo, isso a gente pode analisar. Agora, ele pagar a conta que não é dele, não é nem que não é justo, é cruel com ele. Totalmente. É cruel, tá passando um pano pro Roger? Não, a gente tem que ser respeitoso com a pessoa e com o profissional que tá lá trabalhando. Eu tô passando todos os panos. Hoje em dia também a gente pode falar qualquer coisa aqui que vão encher a nossa paciência. Isso não vai mudar muito não, seja lá qual expressão você escolher utilizar, seja passar pano ou qualquer coisa assim. A real é que eu, infelizmente, discordo da Mari, porque a Mari é mais otimista do que eu, no sentido de achar que isso pode passar com os resultados bons. Pra mim não vai adiantar nada, sinceramente. Nem vencendo, Geilson. Não. É? O Roger já chega no São Paulo rejeitado, né? Como disse, estava ouvindo vocês hoje de manhã, o André Hernan, né, já chega demitido no São Paulo. E não interessa. Ele muda o sistema do jogo, tinha um sistema anterior, com o Crespo ele muda e com o jeito... O jogador que ele pediu tem sido o principal jogador da equipe. A equipe está criando uma oportunidade. Um lado de o Arthur, né? O Arthur. Isso, boa. Tem funcionado, a equipe criando oportunidades. A única coisa que me incomoda, né, que eu falei ontem também, é a questão de tomar o gol e recuar um pouco. Isso tem me incomodado, mas ontem eu nem achei isso. Ontem, sinceramente, eu achei que o São Paulo fez e continuou indo para cima. Só que o São Paulo perdeu muito gol. Parou também no goleiro que, enfim, fez uma partida espetacular e conseguiu fazer excelentes defesas. Mas, sinceramente, da forma que foi ontem, eu falei... A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Eu ainda cogitei essa possibilidade, né? Assim, falando assim, de forma até um pouco mais leve, na possibilidade de, tá correndo o risco do Roger ganhar o jogo e ser xingado e vaiado do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. E eu não imaginava, eu falei isso... Mas não imaginava que seria Eu não imaginava que já ontem aconteceria da forma que foi. As vaias são diferentes das ofensas, né? A gente tá ouvindo agora pro Rui Costa, mas pro Roger, isso aí é, assim... O time perde uma chance atrás da outra. O Caleri perde um pênalti. O Caleri perde um pênalti, gente. E no final do jogo a torcida tá frustrada porque poderia ser uma vantagem ainda maior. Poderia sim, 2, 3, 4, porque o São Paulo produziu para isso ontem. Sim. O São Paulo produziu muitas oportunidades de gol. Só que aí a culpa é do Roger. Não, então por isso que eu falo, internamente, pelo que eu vejo ali dos jogadores falando, da equipe jogando dentro ali, né, das 4 linhas, pelo que eu vejo, a equipe não tem deixado tanto assim a desejar.
O time do São Paulo está jogando, está criando oportunidades. Tá dentro do que é o potencial do time? Ao meu ver, sim. Tá. Fazendo jogos razoáveis, fazendo jogos bons. Conseguiu golear o Cruzeiro, aí toma a virada do Vasco, que ali incomodou bastante, mas venceu fora na Sul-Americana com um time alternativo também. Claro. Num jogo que tinha ali as questões climáticas terríveis. Só que não vai adiantar. Isso é minha opinião. Para mim, não vai adiantar absolutamente nada o que o Roger fizer no trabalho do São Paulo, que ele vai continuar sendo xingado, criticado até fazer o famoso pedir o boné. E, assim, posso fazer uma pergunta para o Edu depois? Pode, claro. Assim, a solidariedade aqui, porque ele toca ali no ponto das filhas e tal, e eu tava falando aqui com a Mari em off, até que ponto é forte, né, para ele, assim, deixar ali a imagem de que ele não vai desistir no tocante à família dele, porque ele citou, tá? Porque isso é uma situação que eu jamais falaria. Porque a pergunta foi essa, né? Sim, mas aí Por que você não desse? Como é que você consegue suportar? Exatamente, eu só tô falando porque ele citou, de questão de ser exemplo e tal, mas até que ponto o cara, que é o treinador, que você ganha o jogo, você é xingado e dava pra ver ali quando o jogo tava acabando, ele caminhando pro intervalo. Eu não faço leitura labial, eu não faço ideia do que ele tava falando com o auxiliar dele, mas me parecia do tipo assim, pô, é sacanagem, né? Tá sobrando pra mim, o time perdeu um monte de gol, a gente ainda perdeu o pênalti e eu que tô sendo xingado. Então, assim, até que ponto isso também... O cara cabisbaixo, os caras chegam cabisbaixo, chegar lá pra dar a entrevista, então até que ponto isso pode ser exemplo. Porque a gente ainda associa, né, desistência com fraqueza. Mas nesse sentido, não é. A resiliência dele é uma coisa louvável. Tem absurdo. Mesmo se ele não tivesse, assim. E eu ia perguntar isso pra vocês, se vocês veem, né, e aí você pode perguntar lá pro Edu, Mari, porque me parece que, assim, eu até entendo que hoje jogar fora do Morumbi é melhor. Sim. Exatamente. Eu acho que é melhor porque... Eu vi que você falou de Campinas, mas ali no caso vai ser em casa, né? É quase que em casa também, né? E eu não sei, assim, essa é uma sequência de 6 jogos que o Edu falou que é difícil, mas assim, que é para encaminhar a classificação na Sula, para avançar na Copa do Brasil e ter um clássico com o Corinthians. Eu não sei se conseguir passar por tudo isso seria suficient. Né, com o Dorival disponível, ao meu ver, o Roger vai ser xingado, não importa que ele, não importa. Não, e também você condicionar a paz a passar por esses 6 jogos... Também não deixa de ser cruel, né? Tu tá sendo otimista. E acho que o Edu também, né, vai trazer pra gente ao longo dos dias da semana sobre os retornos, né, dos jogadores machucados, o que pode melhorar pro Roger. Edu, eu queria te fazer uma pergunta, você que estava lá ontem, assim, essa reta final de jogo que os xingamentos acontecem é de uma minoria, pensando em toda a torcida ontem, e se as vaias ali, né, quando a escalação acontece, é de fato quase que o estádio todo? Oi, Mari, tudo bem? Um beijo pra você. Bem, as vaias no anúncio do Roger, estádio todo, mais propenso para os torcedores chamados de comuns, vou usar esse termo, do que dos uniformizados. Os uniformizados mostraram hostilidade contra o Rui Costa. Durante o jogo, o primeiro tempo, eu disse na minha primeira entrada, o São Paulo jogou bem a ponto da torcida não vaiar. E vamos lembrar que uma semana antes, numa situação muito parecida, só que jogando bem pior, o São Paulo saiu com uma vantagem de 1-0 e houve uma vaia contra o O'Rings do estádio inteiro no intervalo. E aí no segundo tempo, a partir da expulsão do Diogo Barbosa, o que imaginou, penso eu, o torcedor, se a gente já fez um bom primeiro tempo dominando o Juventude, criando chances, com 1 a mais a partir dos 50 minutos, dos 5 do segundo tempo, é a hora de golear. E isso não aconteceu. Embora o São Paulo criasse chances, bola na trave do Arthur, o Caleri chuta, o goleiro defende, na outra o Caleri cara a cara joga a bola por cima, pênalti, isso não aconteceu. E aí as vaias foram se intensificando. Houve um ponto, um pico que foi na substituição do Luciano, que vinha sendo sim um dos melhores em campo, mas uma substituição programada, explicada pelo próprio atleta na zona mista. E no fim, o placar de 1-0, aí você soma tudo, né? Essa má vontade da torcida com o treinador, um resultado magro e uma perda de pênalti próximo ao final. Aí foi uma vaia do estádio todo na saída do Roger. Mas também é bom a gente citar que o time foi vaiado. Os jogadores se juntam no meio, fazem aquele cumprimento levantando os braços para a arquibancada. Ali também rolou uma vaia menor, mas rolou uma vaia porque os torcedores entenderam que faltou competência para colocar a bola no gol por parte dos jogadores. Ah, claro. Não, você pode vaiar, você pode estar insatisfeito. A gente tem que lembrar que o Juventude não é um time de Série A. Sim. Que o São Paulo jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais. Sim. Tudo isso tem que ser analisado e o torcedor ele pode ter motivo para estar insatisfeito. Mas não é humano você colocar a conta de todos os problemas do clube e até de pênalti perdido na conta do Roger. É isso. Exato. E assim, na verdade, o torcedor, né, que
tá insatisfeito com o Roger, ele não tá só colocando os problemas do clube na conta dele. Ele já nem queria o Roger ali. Então, assim, a gente vê, né, isso acontecer. Falávamos do Dorival, inclusive, né? Até que ponto ele vai pagar preço por conta das questões da diretoria, enfim, no Santos, muita coisa, assim. Mas ele já chega com o torcedor não querendo ele ali. Então, assim, é pessoal ali, né? Não é que o torcedor está insatisfeito com a instituição São Paulo e aí o técnico vai acabar pagando o preço. Mas, ali Mari, é pessoal, é um ataque exatamente pessoal. Isso. É pessoal e o Roger não tem culpa. O Roger não tem culpa do torcedor não gostar dele. Isso, exatamente. A questão é que ele é pessoal com, pelo menos, a média ali do Morumbis, né? Não só a torcida toda, vamos lá, uma boa parte da torcida de São Paulo, mas aí o estádio todo vaiano é pessoal com, você vai discutir com 50 mil, com 40 mil pessoas? Como? Não, e ontem eu tava, até antes do jogo, eu tava Desculpa, só te cortar o raciocínio só. É porque ele poderia responder vencendo os jogos, ou montando um time para criar oportunidades para vencer os jogos. E o time ontem teve um monte de chances. Por exemplo, Você não pode foi melhor falar do que foi contra o O'Higgins. Exatamente, porque eu entendi a vaia no primeiro tempo contra o O'Higgins. Porque a gente entendeu. Eu entendi, porque ali o São Paulo faz o gol e depois só deu o O'Higgins. O São Paulo não conseguiu mais jogar naquela partida. Ali eu entendi perfeitamente. Só que aí, o de ontem não dá pra entender. O de ontem, sinceramente, eu entendo a frustração de você estar jogando em casa, é óbvio, e você não conseguir fazer a margem de gols que era o esperado. Mas ali, por exemplo, se você fosse vaiar alguém ou reclamar de alguém, na situação ali, por exemplo, seria o Caleri, que perdeu o pênalti. Exato. Perdeu o pênalti no final do jogo. Mas ali a roda de jogadores, né, como o Edu trouxe, beleza, você ali vai os jogadores que estão insatisfeitos e tal. Mas ali foi específico, como disse a Mari, foi pessoal. Quem recebeu o xingamento, o nome lá, o nome que foi xingado foi o do Roger Machado. Ele que teve que ouvir. Edu, bom, a gente segue acompanhando, você segue acompanhando aí o São Paulo e tendo qualquer novidade, claro, você conta aí pra gente. Nessa sequência, então, agora do São Paulo, pelo menos longe do Morumbis. Valeu, Edu. Valeu, Bruno. E só assim para dar um alívio para o Roger, ele tem possibilidades boas de melhorar o meio de campo com aquele que é o ideal, porque o Bobadilla tem boa chance de voltar no sábado e viajar para a Colômbia, e o Ferreirinha também deve voltar, dar mais uma opção ofensiva para o técnico nesse jogo contra o Mirassol. Boa sequência para vocês. E vou trazer aqui agora uma breve análise do GE dessa vitória do São Paulo diante da equipe do Juventude na estreia da Copa do Brasil, abre aspas, o São Paulo venceu o Juventude por 1-0 na noite desta terça. Com 1 a mais durante todo o segundo tempo, o time evoluiu na atitude em relação à virada sofrida contra a equipe do Vasco no último final de semana, mas desperdiçou a chance de encaminhar a classificação. Ainda assim, o time de Roger Machado voltou a pecar no segundo erro que vem cometendo nas últimas partidas, as oportunidades de matar o jogo. Cauli perdeu o gol cara a cara, Arthur acertou a trave 2 vezes e Caleri perdeu 2 e ainda desperdiçou um pênalti. Muitas das chances, inclusive, saíram já na metade final da segunda etapa, o que representa um avanço em relação ao ímpeto do time. No entanto, deve-se levar em consideração que o time tricolor jogou desde os 5 minutos do segundo tempo com um homem a mais. No ano passado, o time tricolor também jogou melhor na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil e poderia ter resolvido o confronto, mas venceu apenas por 1 gol e acabou sendo eliminado no duelo da volta, quando Rafael foi expulso no início do jogo. Agora cabe ao time de Roger Machado confirmar a classificação em Caxias do Sul. Enfim, uma vitória magra, realmente, perdeu muitas chances de gol, Caleri perdeu o pênalti, mas aí o que mais destaca é a pressão da torcida, realmente está inconformada com a situação do clube, dirigente, Rui Costa e também Roger Machado, que não é um treinador que acaba agradando a torcida. Mas enfim, vai ser uma semana tensa, até porque no sábado tem um jogo contra a equipe do Mirassol, que não será no Morumbis, será lá em Campinas. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!